Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso treinamento do SEI, o Sistema de Estoque Integrado. Nesse nosso vídeo, nós vamos conhecer as principais telas de cadastro que temos aqui no SEI. Então, a maior parte dessas telas nós vamos encontrar no primeiro menu aqui em cima, que é o menu Tabelas. E nesse caso, nós vamos clicar em Usuários e Perfis. Então, por que eu vou clicar em Perfis? Eu tenho aí duas formas de estar liberando meus acessos no sistema. Então, as liberações de acesso dos usuários podem ser feitas individualmente, usuário por usuário, ou podem ser feitas por perfis. Vamos conhecer primeiramente essa forma de perfil. Vamos clicar aqui. O sistema vai abrir aqui a tela de perfis de usuários. Vamos incluir um novo perfil aqui, clicando no botão Adicionar. Aqui nós vamos dar um nome a esse perfil. E vamos clicar no botão Gravar. Veja que ele já gravou para a gente aqui. E nós vamos clicar em cima do nome do nosso novo perfil aqui, que é o Almoxarife. E nós temos no canto direito aqui o botão de adicionar, que foi quando nós criamos esse novo aqui. Temos alterar, que é para alterar o nome do nosso perfil, se for necessário. Temos também excluir. E temos aqui o botão de acessos, que é o que nós vamos clicar agora. Veja que o sistema vai nos trazer aqui para a nossa tela de permissões do perfil, e nesse caso aqui do perfil Almoxarife, que foi o que nós acabamos de criar. Então o sistema vai nos mostrar aqui todas essas flags que não estão marcadas, é o que a pessoa não tem acesso, ou seja, que esse perfil não tem acesso. Como nós acabamos de criá-lo, ele está sem acesso a nada. Então eu que vou determinar o que a pessoa que estiver dentro do perfil Almoxarife, ou as pessoas que estiverem dentro do perfil Almoxarife, terão acesso aqui. Então, nessa parte superior aqui, nós sempre vamos ver o nome dos nossos menus, que ficam lá em cima aqui no nosso sistema. Então, esses menus ficam aqui, e dentro desses menus, eles têm alguns acessos específicos. Para liberar esses acessos, eu vou simplesmente marcar essas flags. Se fosse o caso aqui de liberar todos os acessos para o nosso almoxarifado, nós iríamos clicar aqui no botão Liberar Tudo. Assim também como se não quiser mais liberar nada para esse perfil, posso estar bloqueando tudo, clicando aqui no botão Bloquear Tudo. Temos também a opção de liberar sessão, então ele vai estar liberando aqui por cada uma dessas sessões, ou bloquear uma sessão inteira também. Então, nesse caso aqui, eu vou estar liberando tudo e vou desmarcar o que o meu perfil Almoxarife não vai ter direito. Então, aí você vai ter que verificar quais são as liberações disponíveis para cada um dos seus perfis e é você quem vai determinar o que a pessoa vai ter acesso ou não. Feita essa liberação, marcadas as opções que você deseja e desmarcadas as opções que você não deseja, por exemplo, você pode clicar no botão Gravar. Quando nós clicamos em gravar, o sistema vai gravar as informações para a gente e nos devolve aqui para a nossa tela de perfis de usuário. Então, um pouco abaixo aqui do botão de acessos, nós temos também o botão de relatório de permissões. Então, clicando nele, nós vamos ter aí as opções de imprimir nosso relatório por usuário, por perfil, por direitos. Nesse meu caso, eu quero ver apenas as liberações desse meu perfil Almoxarife. Vou clicar em OK. E o sistema vai nos abrir aqui o nosso relatório de direitos por perfil. Então, todos os nossos relatórios aqui no sistema podem estar sendo impressos clicando aqui nessa impressora, podem estar sendo salvos também aí, clicando nesse nosso disquete, ou podem estar sendo enviados por e-mail ao clicar aqui nesse nosso envelope. Nesse meu caso aqui, vou apenas fechar, clicando em Close, e vou fechar essa tela também. E aqui embaixo nós também vamos clicar em Fechar, que seria o mesmo que clicar aqui em cima nessa nossa caixinha de fechar. Então, o que nós fizemos aí foi dar liberação por perfil, porém a gente ainda não cadastrou nenhum usuário, e é o que nós vamos ver a seguir. Vamos voltar em Tabelas, Usuários, e agora nós vamos clicar em Cadastro de Usuários. Veja que a tela que o sistema abre, aqui no canto direito, ela é bem parecida com a tela ali de perfis. A diferença é que aqui eu vou ter o próprio acesso dos perfis e também vou ter aí o campo de senha. Também teremos aí o relatório de usuários que a gente vai ver um pouco depois. Então, aqui eu tenho um usuário criado, que é o meu próprio usuário, e eu vou clicar no botão Adicionar para incluir um novo usuário. Então, aqui o sistema vai pedir as informações do usuário. Nome pode ser o nome completo ou apenas um nome da pessoa, não tem problema.
Aqui embaixo eu vou colocar o login, então no login o sistema não aceita caracteres especiais, inclusive espaços. Então eu posso estar colocando aqui apenas um dos nomes da pessoa ou algum apelido, algo que a pessoa queira utilizar como login. Aqui embaixo nós podemos estar informando o e-mail do nosso usuário. Quando eu clico aqui nessa minha seta, ele vai me mostrar aqueles 3 perfis que nós acabamos de ver. O perfil do Ksoft, que já existia, o do Master também, que já existia, e o Almoxarife, que nós acabamos de criar. Então eu vou selecionar aqui o perfil do Almoxarife. Se de repente eu tiver errado o perfil, quero deixar a pessoa sem perfil inicialmente, para só depois dar liberações, nós clicamos aqui nessa borracha ao lado e ele apaga. Aqui abaixo nós vamos informar o dia de aniversário da pessoa, então não é dia, mês e ano, é apenas o dia. Se for de 1 a 9 o dia do aniversário da pessoa, não precisa colocar com 2 dígitos, apenas do 10 em diante. Então aqui eu vou dizer que a pessoa está fazendo aniversário aí no dia 5, seja lá de qual for o mês. E aqui eu tenho 2 flags que eu posso estar marcando. Padrão aí, o sistema vai estar entrando como senha nunca expira. Aqui abaixo também nós temos a opção de o usuário deve alterar a senha no próximo login. Então isso é para quando o usuário não está presente. Estou criando a senha dele, quando ele for acessar a próxima vez, ele vai ter que criar a senha real. Então se for esse caso, você marca aqui, o usuário deve alterar a senha no próximo login. Depois de colocadas essas informações, nós vamos clicar no botão gravar aqui ao lado. E aqui nós vamos criar a senha do nosso usuário. Então eu vou colocar aqui uma senha. Feito isso, eu vou passar aqui para baixo e colocar a confirmação da senha. Então veja que o sistema nos avisa aqui, atenção, campo confirmação é a senha preenchido acima, mais o dia do aniversário. Esta será a senha para entrar no sistema. Então aqui abaixo eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz em cima, porém no final eu vou acrescentar o dia do aniversário. Lembrando, se o dia do aniversário aqui estiver apenas com 1 dígito, eu vou acrescentar apenas mais 1 dígito. Se tiver com 2 dígitos, eu vou acrescentar 2 dígitos. Então eu vou colocar minha senha aqui. Colocadas essas informações, nós vamos clicar no botão OK. E nesse nosso caso aí, o nosso usuário já foi cadastrado, que é o José Exemplo. O login dele já está aqui, que é o login exemplo, e ele está sem perfil porque nós apagamos aquele perfil ali. Então, se de repente nós erramos aqui e precisamos colocar o perfil dele novamente, vamos clicar no botão alterar, vinculamos o José Exemplo aqui ao perfil desejado e vamos clicar novamente em gravar. E aí você vê que ele já mostra aqui para a gente que o nosso José Exemplo agora está com o perfil de Almoxarife. Um pouco mais para baixo aqui também temos a opção de estar excluindo esse nosso usuário. Lembrando que a gente precisa primeiro selecionar o usuário para depois determinar o que vamos fazer com ele. E também podemos estar verificando os seus acessos. Vamos clicar nesse botão. Então o sistema nos trouxe para aquela mesma caixa de permissões. Aqui é permissões de usuário, não é no caso do perfil. E aqui o usuário é o José Exemplo. E veja que eu não consigo mais desmarcar essas caixas, porque elas já estão marcadas por padrão no perfil do José Exemplo. Então, essa é a ideia do perfil. Você vai criar um padrão que se estabelece ali para todas as pessoas que se vincularem ao perfil determinado. Aqui abaixo nós temos o nosso botão de perfis, que é para consultar os perfis cadastrados, incluir, alterar, fazer alterações inclusive nos acessos deles também. E um pouco mais abaixo aqui nós temos o campo de senha. Então, se de repente um usuário esquecer a senha, você vem nessa tela, seleciona o usuário que esqueceu e clica no botão senha e ele vai ter que criar a nova senha aí. Temos aquele relatório de permissões que nós já havíamos visualizado e temos também o nosso relatório de usuários. Então, no relatório de usuários, ele vai estar mostrando a gente aí nossos usuários, e-mail cadastrado e o último acesso de cada um, inclusive com um horário, o horário aí no caso de login. Vou fechar aqui em cima e voltando para a nossa tela aqui, vamos clicar em fechar. E agora, uma vez cadastrados nossos usuários, nós vamos fazer o cadastro agora do nosso almoxarifado. Vamos voltar lá no menu Tabelas e vamos clicar agora em Almoxarifado. Veja que assim que a gente clica ali, ele vai nos trazer para a manutenção de almoxarifado e ele vai mostrar todos os almoxarifados cadastrados aqui no nosso sistema. Então, normalmente você vai ter apenas um almoxarifado já cadastrado, que é o almoxarifado central, esse já vem com o sistema instalado, e depois você vai estar colocando os outros. Nesse nosso caso aqui, vamos clicar no botão incluir, que fica aqui abaixo, e vamos cadastrar um novo almoxarifado.
Vamos dar um código ao nosso almoxarifado e vamos dar uma descrição, ou seja, o nome do almoxarifado de acordo com o que nós desejamos. Nesse meu caso aqui, eu criei um almoxarifado para lavanderia. Veja que, por padrão, o sistema vai entrar aqui como um almoxarifado ativo, ou seja, um almoxarifado no qual eu vou trabalhar. E aqui embaixo eu vou selecionar a minha empresa, a empresa que vai se vincular aqui a esse almoxarifado. Depois de colocar a empresa, eu vou estar colocando aqui algumas informações padrão para o sistema. Ou seja, se de repente eu esquecer de colocar alguma informação numa entrada de nota fiscal, numa saída de nota fiscal, ou até mesmo em algumas outras telas que são necessárias essas informações padrão, o sistema vai puxar tudo daqui, dessa configuração. Então, é muito importante preencher tudo corretamente aqui. Uma vez preenchidos todos os dados padrão aqui, nós vamos clicar no botão gravar. Uma vez salvo, nós temos a opção aí de estar alterando, então fazendo nossa edição aqui dentro do nosso almoxarifado que acabamos de salvar, ou podemos também estar excluindo. Uma observação importante é que eu só posso excluir um almoxarifado que ainda não teve movimentos. Então, como eu disse antes, podemos estar alterando ou excluindo, e até mesmo nós podemos estar imprimindo aí uma relação desses nossos almoxarifados. Aqui o sistema vai estar nos mostrando aí o código do almoxarifado cadastrado, a empresa a qual ele é vinculado, o histórico padrão dele, a conta financeira padrão, a descrição do almoxarifado e aqui ao lado a descrição da empresa a qual eles estão logados. Vou fechar simplesmente esse relatório. E voltando aqui para a nossa tela inicial, nós temos aqui em cima os filtros. Então veja que o sistema tem um filtro aí de todos, tem dos ativos e tem dos inativos. Então os inativos aqui seriam os almoxarifados que eu inativei. Porém, como é que faz essa inativação do almoxarifado? Como disse antes, eu só consigo excluir um almoxarifado se ele não tiver movimento. Mas e se de repente eu já tive movimento no almoxarifado, mas agora fisicamente falando, esse almoxarifado não existe mais? Eu vou selecionar o almoxarifado que eu desejo inativar, clico em alterar e vou desmarcar esse campo aqui em cima que estava como ativo. Feito isso, eu posso voltar para a minha tela de consulta e a gente vai ver que ele já não consta mais aqui na parte de ativos, mas sim vai aparecer para a gente aqui na opção de inativo. Veja que ele aparece para a gente aqui agora e aparece aqui ativo como um N aqui, então, ou seja, não está ativo. Vamos fechar essa tela e vamos para a próxima tela de cadastros. Vamos voltar no menu Tabelas e agora nós vamos em Almoxarifados autorizados. Aqui no nosso sistema, nós não temos limite de cadastro de usuário, nem mesmo de cadastro de almoxarifados. Porém, nem sempre um almoxarife do almoxarifado central vai ter acesso ao almoxarifado restaurante. Então, aí eu consigo dizer quem vai ter acesso ao quê. Então, são nossos almoxarifados autorizados. Para isso, eu vou clicar aqui no botão Incluir, vou selecionar o usuário, então o sistema vai me trazer aqui todos os usuários cadastrados. Eu vou selecionar aqui o exemplo e ele vai mostrar aqui os almoxarifados disponíveis. Então, os almoxarifados que eu tenho cadastrado aqui no sistema. Inclusive, ele mostra os inativos. Eu vou dizer aqui que, no caso do exemplo, ele vai ter acesso apenas ao almoxarifado cozinha. Então, ele é o responsável pelo almoxarifado cozinha. Coloquei ele aqui do lado de almoxarifados selecionados e vou clicar em gravar. Então, o nosso exemplo aqui ele tem apenas o acesso ao almoxarifado 001, aí, que é o almoxarifado de cozinha. No caso do usuário Ksoft, eu vou clicar em incluir, vou selecionar o usuário e vou dizer aqui que esse usuário, como é o almoxarife chefe, então, eu vou dizer que ele tem acesso a todos os meus almoxarifados. E para que eu não faça isso de um em um, clicando aqui nessa seta, eu vou clicar na seta dupla e ele vai mandar todos para o outro lado. E eu vou clicar em gravar. Feito isso, a gente vê aí que o usuário Ksoft tem acesso a todos aí. Então, eu vou fechar e nós vamos para a nossa próxima tela de cadastros. Vamos voltar no menu Tabela. E agora, nós vamos clicar em Unidades. Então, o que são essas unidades? Essas são as unidades dos meus produtos. Então, eu tenho aí produtos que eu vou classificar como caixa, outros que eu vou classificar como dose, como fardo, como garrafa, galão, gramas, quilo e por aí vai. Então, você vai ver que no sistema já tem uma gama bem grande aqui de cadastros de unidades, mas de repente você trabalha com uma unidade diferente aí que não tem no sistema.
ou de repente alguma dessas daqui você quer trocar o código, a sigla dela aqui, ou você quer trocar a própria descrição. Se for para fazer uma alteração, simplesmente vai selecionar o que tem, clique em alterar e faz a alteração. Se for para incluir um do zero, nós vamos clicar no botão incluir. Aqui acima nós vamos colocar uma sigla, ou seja, o código dessa nossa unidade, da unidade que nós estamos cadastrando. E aqui embaixo nós vamos colocar a descrição dessa nossa unidade. Então, colocadas as informações, vamos clicar em gravar. E aqui nós já temos gravado aí essa nossa unidade. Até lá!